Então vamos ler do verso 10 ao verso 40, aí do capítulo 7. No entanto, ordeno aos casados, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se porém ela se separar, que não se case, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não se divorcie da mulher. Mas eu, não o Senhor, digo aos outros, se algum irmão tem mulher incrédula, e esta consente em viver com ele, não se divorcie dela. E se alguma mulher tem marido incrédulo, e este consente em viver com ela, não se divorcie dele, porque o marido incrédulo é santificado por causa da mulher, e a mulher incrédula é santificada por causa do marido crente. De outro modo, os vossos filhos seriam impuros, mas agora são santos. Mas se o incrédulo se separar, que se separe. Nesses casos, nem o irmão, nem a irmã estão sujeitos à servidão, pois Deus nos chamou para vivermos em paz. Pois, como sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou como sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? Então hoje nós vamos ver isso daqui, a primeira coisinha pode passar aí. Aliás, vamos lembrar, né, irmãos, o que a gente viu nas últimas 2 semanas? Só passar rapidamente aqui. Sobre sexo primeiro, que é com alguém exclusivo. Nós falamos também que é uma responsabilidade, deve ser visto assim. Que o sexo não é indispensável, aliás, é um ato de vigilância contra o tentador no casamento. Que não é indispensável na vida, né? O Senhor concedeu dons a alguns do celibato, e é um impulso saciado de forma legítima no casamento. E hoje, nós vamos sair lá do assunto do sexo e vamos especificamente para o casamento, que não deve ser rompido. A primeira coisa que ele diz aí no versos 10 e 11. Recentemente, irmãos, 2 casais famosos se divorciaram, 2 casais da mídia aí, e eu gostaria de compartilhar com os irmãos a fala deles, porque foi uma fala bastante parecida. É um discurso muito parecido e que eu já vi de outras pessoas também. Mas eu vou citar o que eles disseram na mídia, nas redes sociais. Nós terminamos o casamento porque nossa relação se tornou uma linda amizade. O outro casal escreveu assim nas redes sociais. Acabamos o casamento, mas jamais o amor. Decidimos terminar nosso casamento para poder continuar tendo um relacionamento saudável, com parceria, amizade, respeito, admiração e muito amor. E especificamente esse último, quando eu li, eu me perguntei, mas não são justamente estes os ingredientes necessários para se viver um casamento? Não é isso que precisa ter para um casamento funcionar? Alguns anos atrás, saiu uma propaganda da Boticário, eu não sei quantos aqui vão se lembrar, mas na propaganda era uma brincadeira de criança de palácio, né, de princesa, e tinha o rei, tinha a rainha, e lá a propaganda dizia assim, o rei e a rainha não vão viver mais no mesmo palácio, que absurdo. E aí outra pessoa falava assim, que absurdo nada, eles serão amigos para sempre, mesmo morando em palácios diferentes. Então nós vemos, irmãos, na sociedade, na cultura, a separação sendo romantizada, né, sendo tratada como algo que não é doloroso, como algo bonito, né? E nós chegamos ao ponto de ter, como eu já compartilhei no passado aqui com os irmãos, quando falamos do Sermão do Monte, ao ponto de termos hoje em dia festa de divórcio. A gente tem festa de casamento, né, com o bolo e tudo mais, e eu vi alguns anos atrás uma festa de divórcio também na mídia aí, que estava começando a pegar essa moda. E então tinha o encontro, e tinha o bolo com os noivinhos, mas com uma ruptura lá entre os dois, né? E os amigos do casal estavam ali celebrando o fim. Eles estavam comemorando o final, porque queriam terminar daquele jeito. Então tinha uma mulher lá, uma empresa que era especializada em festas de divórcio, né? A empresa era disso mesmo. Então parece, irmãos, é como se a nossa geração não soubesse lidar, não soubesse aceitar, né? Lidar com a dor. Talvez por se preocupar demais com estar por cima, né, estar bem diante da sociedade. Eu preciso mostrar que eu estou bem, né, uma necessidade absurda de mostrar que não está sofrendo, que não está perdendo nada, de dificuldade de lidar com a frustração, né? Então é uma negação, a gente vê uma negação de turbulência, de que houve um problema no meio do caminho, uma turbulência aconteceu, mas parece que se nega isso,
né? E vamos ignorar isso e vamos tratar isso como algo bom. Aquela camiseta que nós vemos do Game Over, né? Clássica camisetinha lá do casalzinho escrito Game Over, é uma maneira romantizada, uma maneira de suavizar, né? Por meio de uma piada, algo que não é suave. Concorda, meus irmãos? É uma piada, a gente acha engraçado tudo, mas tenta suavizar uma coisa que não é fácil. Não é fácil. Então a Bíblia, fazendo um contraponto com isso, a Bíblia não romantiza o divórcio em momento algum. A Bíblia fala a verdade acerca do que Deus pensa. E a gente vai então aprofundar aqui no texto, tá? E em alguns outros princípios bíblicos aí sobre isso. Bom, olhando aqui então, aqui no texto quando Paulo diz, não eu, mas o Senhor, é uma referência ao fato de que Jesus, ele falou sobre o assunto do divórcio enquanto ele esteve aqui entre nós. Jesus falou sobre, lá em Mateus 19, 5-9, nós vemos Jesus falando. Tá? Eu não vou ler totalmente o trecho agora, mas você pode ler depois. Mateus 19. Lá ele diz, né, que assim não são mais dois, mas uma só carne, o que Deus uniu não separe o homem. E lá no finalzinho ele fala, mas eu vos digo, aquele que se divorciar de sua mulher, a não ser por causa de infidelidade, e se casar com outra, comete adultério. Lá em Mateus 5 também, irmãos, 31 e 32, ele fala a mesma coisa. Então essa pergunta dos coríntios se tratava de uma pergunta sobre a qual Jesus havia tratado especificamente. Jesus falou sobre isso. Quero lembrar aos irmãos que Paulo está escrevendo essa carta para eles como uma resposta a uma outra carta que os coríntios tinham mandado para ele. Os coríntios mandaram uma carta fazendo várias perguntas. Então Paulo está respondendo aqui coisas bem específicas. Então ele diz, não eu, né? Por isso que ele diz, não eu, mas o Senhor. O que não significa que Paulo tivesse uma opinião diferente da do Senhor Jesus. Claro que não. Ele está apenas mencionando que Jesus falou sobre o assunto. Tá? Então, caso separem-se, ele diz aí no texto, caso cheguem a uma situação insustentável, o que fazer? Como não errar de novo? O que ele diz? Fique sozinho. Se você se separar, verso 11, fique só ou reconcilie-se. E aqui nós estamos falando de casais cristãos, ok? Quando os dois são cristãos. Ou fique só, ou reconcilie-se. Leve o tempo que for, né? Não é dito isso aqui, leve o tempo que for, reconcilie-se, isso é válido. A licença para recasamento após um divórcio, irmãos, de dois cristãos, é então em caso de infidelidade, conforme Mateus 19, verso 9, ok? Em caso de infidelidade, Jesus dá um aval para se separar e casar novamente. Ainda assim, nesses casos, o divórcio não é um dever. No caso de tensão no casamento, não é que você deve se divorciar, é uma concessão. Mas o perdão e a possibilidade de continuação do relacionamento, do matrimônio, essa possibilidade deve ser considerada. O John Stott, ele fala algo muito interessante para a gente pensar. Não significa muito o fato de que o amante divino, ou seja, Deus, estivesse sempre pronto a atrair novamente Israel, sua esposa adúltera. Então nós deveríamos olhar para Deus, nós não somos imitadores. Deus sempre voltava e dava uma nova chance para o seu povo, que se prostituía com ídolos, né? Com vários outros deuses. Então nós não deveríamos também cogitar a possibilidade de perdoar também o caso de infidelidade? Bom, versos 12 a 16 é a segunda situação que ele fala aí. Pode passar, Hugo? Que não deve ser rompido o casamento por iniciativa da parte cristã em se tratando de casais mistos. O que é? É quando um é cristão e o outro não é. E aqui ele diz o contrário, irmãos. Ele diz, não Senhor, mas eu. Né? Isso é uma referência ao fato de que agora Jesus não falou sobre o assunto. Jesus não falou sobre o assunto de um crente casado com um não crente. Então Paulo estava lidando aqui com uma pergunta
específica dos coríntios sobre a qual Jesus não havia falado nada, não mencionou nada. Então por isso ele diz não, não Senhor, mas eu. Mas o fato de ele dizer não Senhor, mas eu também não significa que ele não estivesse em sintonia com os ensinamentos do próprio Jesus. E como nós cremos, a Bíblia é inspirada, nós cremos que o Senhor capacitou homens santos para escreverem a sua revelação para nós, certo? O que acontecia, irmãos, nos dias lá da igreja em Corinto, nos dias de Paulo, mas acontece também nos nossos dias. Acontecia que, sendo a igreja de Corinto uma igreja recente, como a gente tem visto, muitas pessoas iam se convertendo, mas às vezes o cônjuge não se convertia. Então, só uma das partes se convertia, passava a caminhar ali na fé. Então, eles se convertiam já casados. E a instrução aqui de Paulo é: a conversão sua não é motivo para separação. A conversão, pessoal de Corinto, está falando para os crentes lá, né? Conversão, no caso você que tem um marido, tem uma esposa que não se converteu ainda, não deve alterar em nada a sua responsabilidade conjugal. Cristo não deve alterar isso na sua vida, não. Então, insista, cuide do casamento. Então, homem, você tem uma mulher que não crê em Jesus, mulher, você tem um marido que não crê em Jesus, o que ele diz? Se ele ou ela consentem em viver com você, não se separe. Não se separe. Se ele consente em viver com você, não se separe. E aí no verso 14 nós temos um trecho curioso. Olha comigo. Porque o marido incrédulo é santificado por causa da mulher, e a mulher incrédula é santificada por causa do marido. De outro modo, os vossos filhos seriam impuros, mas agora são santos. Bom, primeiro vamos dizer o que esse versículo não quer dizer. Esse versículo não quer dizer que a conversão ela é passada como que por osmose para o outro, né? Tem o crente, aí automaticamente o outro é também. E nem mesmo para os filhos, certo? Os filhos precisam ter a sua experiência também de conversão, porque isso não é passado na gravidez, a conversão não é passada assim, salvação não é passada assim. O que quer dizer aqui, meus irmãos, é que a parte cristã, ela traz bênçãos para a família, ela traz bênçãos para o cônjuge. O incrédulo ali na relação, ele fica exposto à influência do evangelho. O fato de você se converter não deve ser motivo de problemas em casa, mas deve ser um motivo de bênçãos. O cristão agora traz bênçãos para a sua casa, pelo menos do que depender de você, né, crente, do que depender de você, que sua casa seja abençoada. E para ilustrar isso, eu quero trazer alguns exemplos aqui. Alguns exemplos de que alguém que tem comunhão com Deus transborda isso, tá? Olha só, na descrição da história de José, em Gênesis 39, verso 5, eu vou ler para os irmãos aqui, diz assim: desde que o colocou como mordomo de sua casa, né, no caso ali o Potifar, e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio, por amor de José. E a bênção do Senhor estava sobre todos os seus bens, tanto na casa como no campo. Outro exemplo está em Gênesis 18, 26, que é a história de Sodoma. Então disse o Senhor: se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei o lugar todo por causa deles. E aí depois Ló vai diminuindo, né? Ló fala assim: Senhor, e se tiver 45 justos? Senhor, e se tiver 40 justos? Senhor, e se tiver 30 justos? Senhor, e se tiver 10 justos? O Senhor poupa a cidade? E Deus fez esse compromisso com Ló que ele pouparia, né, se ele encontrasse 10 justos ali na cidade. Então, por causa de Ló, a cidade seria abençoada, né? Indiretamente abençoada, não seria destruída. Pessoas que não estavam nem aí para Deus. No caso de José, o Potifar não era convertido, mas a casa dele era abençoada porque tinha um crente ali em Deus. Então essas bênçãos eternas da salvação, aliás, as bênçãos eternas da salvação, meus irmãos, elas não são passadas para ninguém, certo? Não são passadas para ninguém, mas sem dúvida as bênçãos temporais, as bênçãos daqui, desta vida, as bênçãos terrenas, a gente prova aqui, elas vão alcançar o não crente
assim como alcançam os filhos também, meus irmãos. Então, quem está em volta de você, crente, é abençoado também. Como não seria assim na sua casa? Né? A pessoa convive com você, a pessoa vê Jesus em você, ela vê as suas atitudes, ela vê a sua humildade, ela vê o seu cuidado com a casa, ela vê a sua fidelidade, a pessoa vê o seu amor. Então, aquela pessoa ela é abençoada também. Aí Paulo diz assim, mas e se a parte descrente em Jesus, ela quer se separar? E se ela quiser? Aí Paulo diz que o cristão não deve insistir no casamento, não deve brigar, não deve forçar numa coisa que o descrente não quer, não deve ameaçar o outro a permanecer casado. Então, o crente não deve jamais tornar a situação um inferno, quando o outro não quer mais. Então, em alguns casos, irmãos, o viver em paz vai significar se manter casado, né? Vai significar continuar casado. E em alguns casos, viver em paz vai significar aceitar a decisão da parte incrédula que não está disposta a continuar. A paz vai significar respeitar a posição do não crente de que não dá mais para seguir em frente. Nesses casos, diz o texto, nem o irmão nem a irmã estão sujeitos à servidão. E ele diz no verso 15, Deus nos chamou para vivermos em paz. Deus nos chamou para vivermos em paz. Quando ele diz aqui, nesses casos nem o irmão nem a irmã estão sujeitos à escravidão, esse motivo aqui, né, o abandono irreconciliável, né, a pessoa não quer, não adianta, seria o segundo motivo legítimo para o divórcio e recasamento. O primeiro motivo que a gente viu é... Qual que é o motivo legítimo que a gente viu primeiro aí, para se divorciar e casar novamente? Adultério. E aqui o segundo motivo, e último, tá? Não tem mais, né? O segundo motivo é esse abandono irreconciliável da parte não crente. Aqui Paulo não diz claramente isso, né, sobre casar novamente. Ele apenas diz que não está sujeito à escravidão. E não estar sujeito à escravidão pode significar simplesmente não insistir nisso, né, não continue, não insista nesse casamento. E pode significar simplesmente ser divorciado sem culpa, sem peso algum. Entendeu? O outro que não quis, então, seja divorciado sem culpa ou peso algum, mas não se case novamente. No entanto, irmãos, não estar sujeito à escravidão aqui em caso de separação por iniciativa do descrente é amplamente compreendido, irmãos, na tradição cristã, como uma liberdade para se casar novamente. Sim, tá? Várias confissões de fé compreendem dessa maneira, vários teólogos sérios compreendem dessa maneira, certo? Então, a gente, ao olhar, se você olhar aí, se você ler aí essa expressão, não está sujeito à escravidão, eu compreendo, né, não está sujeito à escravidão em nenhum aspecto, né? Então, está sim livre para se casar novamente. Então, eu compartilho também desse pensamento, meus irmãos. E aí no verso 16 ele diz, pois como sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou como sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? Agora eu peço que você preste atenção aí comigo. Considerando o verso 15 e o 16, né, o entendimento que flui bem aí acerca do 16, emendando com o 15, né, a maneira mais natural de se compreender o 16 é o quê? É que o casamento ele não deve ser considerado como um instrumento de conversão. Tipo, eu vou insistir, eu vou continuar, eu não vou assinar o divórcio porque ele vai se converter. O casamento não deve ser visto como essa ferramenta de conversão. Se ele quer se separar, não insista nisso com essa justificativa de que você irá convertê-lo. Paulo diz, como você sabe? Como você sabe se vai convertê-lo ou não? Certo? Então, se ele quer se separar, se separe. Que isso... a conversão dele não seja um motivo para você insistir aí no casamento. Mas sem dúvida, irmãos, também é verdade, como a gente vê lá em 1 Pedro 3, que se o descrente concorda em permanecer casado, o crente pode ter esperança e deve ter esperança de que pela conduta
dele, ele pode ganhar sim o descrente para Cristo. Lá em 1 Pedro 3, de 1 a 7, diz que a mulher pode ganhar o marido descrente pela conduta, pela submissão, pelo espírito gentil e tranquilo. E os maridos devem viver a vida comum do lar, dando honra à mulher. Então sim, é louvável que a parte cristã se empenhe aí na conduta e tenha essa esperança de que o outro se converta sim, pelo seu testemunho, pelo seu exemplo dentro de casa. Mas que isso aconteça sempre num contexto no qual o descrente aí, ele concorda, ele deseja, ele se sente bem, está à vontade, ele está tranquilo com a sua conversão e para ele de boa continuar casado com a pessoa, tá? Mas que isso não seja no contexto de casamento forçado, ok? Deus nos chamou para vivermos em paz. Bom, o divórcio, irmãos, nunca é o ideal, certo? Ele nunca foi o ideal de Deus e nem é o ideal, nunca foi no passado, não é hoje também, mas é um modo de amenizar os danos causados pelo pecado esse presente em todos nós, né? Como Jesus disse, Moisés regulamentou o divórcio, por quê? Por causa da dureza do nosso coração, né? E antigamente, principalmente nos tempos bíblicos, aí no Antigo Testamento, se o homem não desse carta de divórcio para a mulher ficava largada para morrer, sem direito algum, sem nada, né? Então, Moisés regulamentou o divórcio para também, né, proteger a mulher, né, dos seus direitos, enfim, para se casar novamente, né, para que ela não sofresse muito mais ainda. Mas isso foi regulamentado por causa da dureza do nosso coração. Então, a menos que os motivos dados pelo Senhor Jesus aqui sejam uma realidade na sua vida, meu irmão, não cogite isso para vocês, casal. Não cogite isso de maneira alguma. Se não é por infidelidade e se não é por abandono da parte descrente, não cogite isso. Não romantize o divórcio, irmão. Lá em Malaquias, diz, Malaquias 2,16, pois eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. Então não podemos romantizar uma coisa que Deus odeia, irmãos. Eu não vou entrar aqui no mérito, né, de outras situações, de quando há violência, por exemplo, né, dentro de casa. Nós podemos entender que uma mulher que é espancada dentro de casa, que é o que normalmente mais acontece, né? A gente não vê o homem sendo espancado pela mulher, a gente mais vê o contrário. Isso é tão horrível quanto o abandono, né? Talvez até pior do que o marido que abandona a mulher, né? Isso é crime, meus irmãos. Tá? Embora a Bíblia não trate sobre esse assunto, né? Sobre se divorciar nessas circunstâncias, isso é crime, né? Isso deve ser denunciado e por aí vai, ok? A receita desse mundo, irmãos, para um relacionamento, né, é o quê? Quando o relacionamento está em crise, está em tensão, é de fuga. Quando a gente falou no Sermão do Monte, aqui no capítulo 5, a gente falou de divórcio. Eu gostaria de lembrar algumas coisas aqui que a gente tratou, que o mundo, meus irmãos, ele dá como receita para resolver um problema várias coisas totalmente contrárias à palavra de Deus. Para os homens fala, olha, sai para beber, vai para o bar com os amigos, vai curtir um pouco, você está precisando jogar uma bola, você está precisando sair de casa um pouco, passa uns dias fora, fica uma semana fora para você esfriar a cabeça. Essa é a solução para resolver o problema. Para as mulheres, vai fazer compra, né? Sai com as suas amigas, vai viajar, compra uma viagem, vai para Salvador, fica lá com as amigas, aproveita um pouco, curte um pouco, aproveita umas pessoas diferentes, conhece pessoas novas, não é? Afinal de contas, em casa não está dando assistência mesmo. Então essa é a solução, é o jeito de resolver problema, né? Tensão dentro de casa. Então a especialidade desse mundo sem Deus, meus irmãos, é forjar em nós homens e mulheres covardes, que não sentam para conversar, que não dialogam, que não conseguem acalmar uma tensão, acalmar uma tempestade dentro de casa. Nosso mundo sabe bem transformar homens em moleques, né? E, consequentemente, tornar as mulheres extremamente inseguras, extremamente confusas, sobrecarregadas, como a gente tem visto tanto nos nossos dias, extremamente sobrecarregadas porque não encontram a segurança, a solidez que deveriam encontrar num marido, né? Quantas mulheres procuram um marido, um cara para se casar, mas eles são moleques demais,
Então a gente vê toda essa bagunça e sim, a nossa cultura tem forjado isso na sociedade. Essa receita, né, tão errada desse mundo aí para um relacionamento, depois de pronta e servida para nós, tem sido um prato cheio de solidão, de depressão, de frustração, gente machucada, gente toda arrebentada. E, se me permitem uma opinião pessoal, talvez se a gente continuar dessa maneira, daqui uns 30 anos, ou até menos, né, a quantidade de adultos solitários, depressivos, vai ser uma coisa assustadora. Obrigado pela palavra. Vai ser uma coisa assustadora. Porque não tem resistência, não conseguem lutar por nada, não conseguem lutar por um casamento, por uma relação, não foram incentivados a construir famílias sólidas, não foram incentivados a serem fiéis, não absorveram esse valor da fidelidade, mas sim foram ensinados a viver um estilo de vida descartável, sem luta, sem esforço, sem suor, sem o empenho de tanto insistir para fazer o outro feliz, para ver o outro bem. E o discurso talvez nem sequer será de arrependimento daqui alguns anos aí desse. Vai ser o discurso de vítima mesmo, né? Na boca de uma geração que mergulhou num egoísmo doentio, né? Nosso mundo incentiva muito o egocentrismo. Como eu estou me sentindo, como o outro está se sentindo, é problema dele, né? Se você não está bem, se você não está feliz, sai fora. Vai fazer o que te faz feliz. Então não importa o outro. E a gente olha para a Bíblia, a gente vê que tudo que importa é o outro. A ponto de eu ter que morrer pelo outro, por minha esposa. Você que teve a experiência de divórcio, meu irmão, se alguém aqui teve, creio que não, mas eu não estou dizendo, irmãos, que aquele que se divorciou é covarde, tudo isso que eu falei aqui, tá bom? Não conseguiu resolver os relacionamentos, não estou falando isso. Deus conhece a situação de cada um, o que cada um passa, o que cada um passou, ok? Mas eu estou dizendo aqui, eu estou constatando que esses valores danosos, aí eles têm sido forjados na nossa sociedade, pela cultura. Estou errado? Isso está sendo moldado mesmo na cultura. Então, a gente está vendo isso acontecer. Não significa que todo mundo que se divorciou é tudo isso que eu falei aqui, né? Tem uma série, irmãos, que eu assisto com a Jéssica, que chama This Is Us. Alguém aqui conhece? Ninguém conhece? Gente, de manhã também, só 2 pessoas conheciam. Eu não sabia, eu achava que era super conhecida, porque essa série é uma série premiada. Se você tiver curiosidade, depois dá uma olhadinha lá. Mas, enquanto eu preparava, eu me lembrei de uma personagem lá, ela se chama Beth, e ela é casada com o Randall, e aí ela tem um sonho, ela tem sua profissão, seu marido tem uma profissão, depois ele se torna político, e ele precisa se mudar de cidade com os 3 filhos, né? Precisam ir para Filadélfia, e acontece que nesse mesmo momento a esposa, né, a Beth, ela está tendo a oportunidade de reviver um sonho de infância. Na infância ela foi bailarina, ela tinha o sonho de se tornar profissional, mas por vários motivos não aconteceu, né? E ela viveu uma outra profissão e se encaminhou para outra direção. Mas aí, o que eu quero pegar aqui da relação dos dois, né? Que depois de muitos meses de tensão por quê? Porque ela precisava então ir agora com a família para Filadélfia, mas ela tinha começado um estúdio de dança, trabalhar no estúdio de dança ali na cidade dela, né? A dar aula, e ela estava vibrando com aquilo, ela estava realizando um sonho pessoal. E depois de meses de discussão, de muita tensão, a gente assistindo, a gente tem certeza que tá beirando o divórcio, né, que eles vão se divorciar. E ela diz o seguinte, e é aqui que eu quero focar. Eu escolho, ela conversa com ele, ela fala, eu escolho a gente. E eles, então, se mudam para Filadélfia. Mas não é que ela abriu mão do sonho dela, não é que
Não significa que a mulher ela sempre tem que sacrificar os seus projetos, seus sonhos, porque tudo que importa é o do homem. Não é isso, meus irmãos. Nesse caso foi esse, né? Só que ela não abriu mão do seu projeto. Ela deu um jeito e eles iriam agora com ajuda, né? Ele concordando, tudo certo, eles iam abrir o estúdio dela. Ela mesma ia abrir o estúdio dela na Filadélfia. Então ela ia começar de uma nova maneira e ele estaria trabalhando e a família toda ficaria melhor lá. Então ela fez o quê? Ela não abriu mão do seu projeto de vida, mas ela achou um outro caminho, um meio termo, de maneira que ela conseguisse escolher o casamento. E o que acontece é que muitas vezes as pessoas trocam, negociam o casamento, um projeto, um sonho, aliás, negociam o casamento em troca, né, de um projeto, de um sonho. E nada, meu irmão, pode custar o nosso casamento. Nada deve custar o nosso casamento. O que ela fez, né, de pensar e bolar isso, né, e conseguir começar o seu estúdio em outra cidade, eu me lembrei do que a Bíblia diz, que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Né? Então ela teve uma grande ideia, de maneira que ela conseguiu escolher os dois. Ela conseguiu escolher o casamento e o seu projeto. Então vamos, no momento de tensão, procurar uma saída, procurar um outro caminho, que nada venha a custar o seu casamento. Você que é casado, meu irmão, faça o casamento seu valer a pena. Se você achou um esposo, uma esposa, agradeça a Deus, apesar de todos os defeitos que ele tem, de todos os defeitos que ela tem. Se vocês estão pensando em se divorciar, meus irmãos, por motivos de incompatibilidade de opiniões, se estão pensando em se divorciar por personalidade diferente, porque você não sabia que ele era tão diferente de você, ou que ela era tão diferente de você. Se vocês estão pensando nisso porque estão gostando de outra pessoa, estão se sentindo atraídas por uma outra pessoa, do trabalho, quantos e quantos adultos, né, depois de terem tido filhos já, começam a fazer uma faculdade, talvez uma outra faculdade, vão, ou então fazendo academia, e conhecem pessoas novas, né, pessoas diferentes de dentro de casa. E numa academia, por exemplo, né, tem muito mais pessoas jovens lá, e quantos homens, pais de família, não se deixam levar por amizades de outras mulheres, ou mulheres se deixando levar por amizades de outros caras que estão dali, sim, dando em cima. Então, se você está pensando nisso, você tem gostado de outra pessoa, eu quero dizer que, se isso está acontecendo ou acontecer algum dia, você estará se rebelando deliberadamente contra Deus. Você está fazendo isso porque você sabe que não é a vontade de Deus para você, porque isso não é motivo para separação. Opinião diferente, personalidade diferente, muito menos estar gostando de outra pessoa. Isso não é motivo para divórcio, meu irmão. Então sim, você estará se rebelando contra Deus, intencionalmente, porque você sabe a verdade. Não houve infidelidade, não houve abandono, e ainda assim você está pensando nisso. Se estão pensando em se divorciar porque houve um adultério, porque houve uma traição no casamento, embora haja uma exceção para vocês se divorciarem, como a gente viu aqui, quero lembrar que o caminho do perdão, da reconciliação, ele deve ser sempre a opção número 1 na vida do povo de Deus. O ser perdoado em Jesus, o fato de nós sermos perdoados por Deus, meus irmãos, precisa ser algo que vai reverberar em todas as esferas da nossa vida. Isso não vale só para eu perdoar o meu amigo. Assim como Deus perdoa os meus pecados, eu perdoo o meu próximo. Eu perdoo o meu parente, eu perdoo o irmão da igreja. Isso vale para o cônjuge também. A gente fala, Senhor, perdoa as minhas ofensas assim como tenho perdoado os meus devedores. A infidelidade é uma dívida, né? É uma pisada de bola feia. Então, a opção do perdão, ela sempre vem como número 1. Mas, você não peca, irmão. Você não peca se, mesmo perdoando, você escolhe, então, não continuar. Se mesmo conversando, acertando as coisas, dizendo, olha, eu te perdoo, tudo bem, mas não dá mais para continuar. Você não peca por isso também, ok? A opção número 2, então, fica sendo o divórcio. Caso a opção número 1
não tenha sido bem sucedida para vocês. Se alguém é casado com um incrédulo, creio que a gente não temos ninguém aqui casado com um incrédulo. Mas vamos ver também aqui, vamos considerar o que o texto está falando. Talvez você precise disso para aconselhar alguém algum dia, tá bom? Talvez algum irmão, talvez um parente, tá? Jay Adams, um teólogo também, ele diz assim, faz uma observação sobre esse fato aí, de mulheres estarem sozinhas na fé. É claro que o contrário é verdade também, né? Homens sozinhos na fé. Mas ele fala das mulheres. Vou ler para os irmãos. Por ocasião da morte de Cristo, as mulheres permaneceram junto à cruz. Enquanto a maioria dos homens fugiu, a maioria dos discípulos se retirou, mas as mulheres ficaram. Você já se perguntou quem eram os maridos dessas mulheres e onde estavam? Foram as mulheres que chegaram primeiro ao túmulo de Jesus na manhã do domingo da ressurreição. Assim, parece que desde o início a igreja enfrentou a situação de mulheres crentes casadas com maridos incrédulos. Você já tinha pensado nisso? Onde é que estava o marido dessa mulherada toda lá? Aos pés da cruz, quando foi ver Jesus ressuscitado também. Quando estava no ministério de Jesus com ele, auxiliando ele. Será que estavam assistindo futebol? Estavam jogando videogame? Não sei, né? Mas o fato é que a mulherada parece que se converte primeiro, né? Elas veem a fé primeiro nas igrejas. A gente olha, a gente está bem igual aqui hoje. Que bênção, que bênção. Mas realmente na Bíblia a gente vê esse fato aí, né? Muitas mulheres vindo à fé, servindo a Jesus sozinhas. Bom, mas um cristão, irmãos, ele não pode abandonar o seu cônjuge incrédulo, assim como essas mulheres aqui, né? O ensino para elas teria sido o mesmo. Se o cônjuge incrédulo quer permanecer junto no casamento, permaneça, porque há também a possibilidade de ganhá-lo para Cristo. Então, maridos convertidos com esposas incrédulas, irmãos, eles podem ser testemunhas eficientes aí na vida delas, amando elas sacrificialmente, como ensina a palavra de Deus, assumindo uma liderança amorosa, cuidadosa com ela. E como a gente já falou aqui, que mulher que não se sentirá bem, que não irá querer continuar com um marido que a ama como Cristo amou a igreja. Que mulher não quer ser amada sacrificialmente? Muito difícil, quem não queira. Esposas, como a gente viu em 1 Pedro, elas podem ganhar o seu marido pelo procedimento. E lá diz que é sem palavra alguma. Pedro diz isso, para que sem palavra alguma você ganhe o seu marido, só pelo procedimento. O erro que muitas mulheres cometem, como a gente já falou também aqui há alguns anos, irmãos, mas vou repetir aqui, maridos também, né, podem cometer, é de fazer as armadilhas, né, para se ganhar o cônjuge incrédulo, armadilhas em casa, vou marcar um culto em casa, e aí o pessoal da igreja vai vir aqui, e aí ele vai se converter, ou então eu vou colocar música evangélica no dia da folga dele, colocar música evangélica bem alto, no dia da folga do seu marido. Você acha mesmo que ele vai gostar disso, ou ele vai te odiar profundamente? Que você vai afastá-lo, né? Então, esse tipo de coisa, esse tipo de medidas, né, normalmente afastam. O que a Bíblia ensina é a conduta, que a conduta ela seja irrepreensível, como diz Jay Adams mais uma vez, os maridos simplesmente desligam esse tipo de esposa, que faz essas armadilhas, né? No entanto, uma coisa que o marido não pode e não quer desligar é uma esposa encantadora. Isso vale para o inverso também. Eu gostaria de te perguntar aí, meu irmão, que tipo de esposa, de esposo, o outro vê em você? Você já parou para se colocar no lugar do outro e se enxergar? Você já tentou se enxergar, se ver? Já pensou nisso? O que é que ele pensa sobre você? Será que ela vê em você uma pessoa teimosa? Um cara teimoso, um cara chato? Isso a gente está falando aqui de não crentes, né? De dar um mau testemunho, mas vale para crente também, irmão. Tá bom? Uma pessoa que fala muito de cristianismo, será que o outro vê isso? Uma pessoa que fala, mas não vive nada. É péssimo, né? Quando o não crente ele vê a esposa, ela vê o marido super envolvido na igreja, ele não falta em um culto, ele vai em tudo.
ele está envolvido em tudo, só não está envolvido em casa. Nunca está em casa, é chato pra caramba, grita demais, é impaciente, grosseiro, mal-humorado. E na igreja sorri para todo mundo, ama todo mundo. Como ganhar um não crente assim? Como um casamento pode ser bem sucedido assim, no caso de um casamento misto? O outro, será que vê em você motivo de suspeita? Quantos casais o outro sabe que... aliás, você sabe, né, que o outro não gosta de você, que você fique, por exemplo, a sós com alguém do sexo oposto. E você não está nem aí, porque é só meu amigo, é só minha amiga, eu não me importo. Mas você sabe que o outro não gosta, não quer. E mesmo assim, você não considera isso. Será que o outro vê em você uma pessoa que faz chantagem sexual, como a gente viu algumas semanas atrás, o que é pecado? Então imagina um cara não crente, uma mulher não crente que faz esse tipo de chantagem. Aliás, crente que faz esse tipo de chantagem com um não crente. Então o outro vê o que em você? Vê isso ou vê uma pessoa transformada, uma pessoa cheia de vontade de viver, uma pessoa entusiasmada, sempre, constantemente tentando potencializar o casamento, a vivência de vocês, a vivência em casa? Então a gente vai encerrando aqui, meus irmãos, parando só essas duas verdades aqui. E eu termino então dizendo aqui que se o cônjuge incrédulo ele resolve abandonar o lar, né, embora você tenha que lutar, o crente tenha que lutar pela família ali. Se o incrédulo resolve abandonar o lar, então que Deus dê graça para o crente seguir em frente. Vamos orar? Deus, obrigado por tua palavra, mais um domingo que vem para nos dar a instrução de como caminharmos nessa vida. Ó Deus, esse mundo oferece para nós várias e várias opções de como se viver. Esse mundo diz para nós que a maneira de viver é a gente que decide, a gente que escolhe do jeito que a gente quiser, está tudo certo. Mas nós sabemos, ó Deus, que há um caminho, nós sabemos que há um caminho bem pavimentado, um caminho que leva à vida, um caminho certo, ó Deus. E nós não queremos relativizar isso, não queremos relativizar a verdade, o que é certo. Então ajuda-nos a olhar para a tua palavra e seguir na direção do Senhor. Que nossos casamentos sejam bem-sucedidos, ó Deus, porque estamos debaixo da tua vontade e buscando, cavando na tua palavra, Senhor. Que haja temor nos nossos corações, que haja empenho da parte de cada um de nós para tratarmos o marido, para tratarmos a esposa, que cada solteiro, solteira, tenha também, Senhor, a iluminação do teu Espírito Santo para decidir-se pelo casamento, para escolher alguém. Ó Deus, ajuda, abençoa, dê paciência àqueles que têm buscado isso, que têm pedido ao Senhor insistentemente. Oramos para que o Senhor traga resposta, que o Senhor abençoe e cesse essa busca em nome de Jesus, e que o Senhor faça de nós um povo que tem casas, lares sólidos, lares de pé, lares os quais este mundo olha e pode se espelhar e pode ter como referência. Pedimos também que o Senhor nos ajude a, baseados na tua palavra, expormos aquilo que nós compreendemos, aquilo que nós sabemos ser a verdade, aquilo que sabemos ser a solução para um casamento, aquilo que sabemos ser o melhor, o bom para um casamento. E nós pedimos que o Senhor nos dê a coragem de expor a verdade, a ousadia de falar, de darmos a nossa opinião, fazendo isso com respeito, fazendo isso com amor, ó Deus, para aqueles que não te conhecem, de maneira que nós respeitemos, Senhor, sim, as opiniões diferentes, esse mundo que não pensa como nós pensamos, ó Deus, não pensa baseado na tua palavra, mas que nós respeitosamente, amorosamente, falemos sim, Senhor, a verdade, defendamos sim, com todas as nossas forças, a família, o casamento, a castidade até o casamento, tudo isso, ó Deus, abençoa-nos para que sejamos gente moldada pelo céu e não por esse mundo caído. Em nome de Jesus é o que oramos. Amém.